Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. É uma alegria podermos mais uma vez estar aqui junto com o 24º Seu, para que nós possamos nos aproximar um pouquinho mais de Jesus, conhecer o seu Evangelho e poder trazê-lo, né? Trazer a experiência do Evangelho, o aprendizado do Evangelho para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o amor divino
e o filho pródigo. Mas antes, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem é a de número 132, Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, está em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Agora nós vamos, depois de uma mensagem tão forte, né, que nos convida à ação, que nos convida ao trabalho, que nos convida a assumir os postos de trabalho que nos pertencem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus, querido Mestre, espiritualidade amiga que nos acompanham nesta jornada, aqui nos encontramos agradecidos por mais esta oportunidade. Agradecidos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre Jesus. Rogamos o Seu auxílio para que nós possamos despertar, possamos abrir nossos corações, nossas mentes para receber o Teu Evangelho e que verdadeiramente possamos colocá-lo em prática. Ajuda-nos, querido irmão, a ter coragem de assumir aquilo que nos compete. Que as dificuldades, os medos, as dúvidas não sejam mais fortes do que o nosso amor e a nossa vontade de fazer o bem. Sabemos que ainda somos pequenininhos, mas sabemos também que queremos crescer.
queremos aprender, queremos te seguir. Fica conosco, Mestre Jesus, nos orienta e nos ilumina. E com a sua permissão, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre o amor divino e o filho pródigo. Para iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe aqui esse livro, Emmanuel. O livro se chama Emmanuel e o livro foi ditado por Emmanuel. E numa parte desse livro, Emmanuel nos diz assim: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. A sociedade existente à época de Jesus era uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade presa às formalidades, aos rituais, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade machista, uma sociedade que ainda não havia despertado para o que é espiritual. O Mestre Jesus apresenta a esta sociedade, mais especificamente a sociedade judaica, uma nova perspectiva. Apresenta àqueles irmãos, presos à materialidade, a existência de um mundo novo. Apresenta a eles o reino de Deus. Porém, muitos não conseguiram compreender sobre o que o Mestre estava falando, sobre o que o Mestre estava exemplificando. Jesus utilizava-se de parábolas, que eram histórias que traziam um ensino moral, utilizando-se da realidade daquele povo. Então, Jesus falava das ovelhas, das plantações, dos costumes, para que aquelas pessoas pudessem se reconhecer na mensagem, pudessem se reconhecer na história. Ocorre que muitos não estavam preparados, amadurecidos, para compreenderem. Daí vem a resposta de Jesus quando os discípulos os questionam, quando os discípulos o questionam, por que ele falava por parábolas? Os discípulos fizeram essa pergunta a ele. E Jesus os respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado, fazendo uma referência àqueles irmãos extremamente materialistas, que não conseguiam perceber nada além, né, do que era perceptível pelos seus sentidos. Então ele continua: pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Isso está em Mateus, essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Jesus referia-se à capacidade, ao amadurecimento que os discípulos já tinham para entender o lado moral, para entender o lado espiritual. Então ele diz que como eles tinham condição de compreender os mistérios do reino do céu, a eles tudo isso seria dado, e dado em abundância. Mas aqueles que não tinham, até aquilo que tinham seria tirado, fazendo uma referência às dificuldades que esses irmãos teriam que passar para despertar. Porém,
aqueles que não abriram as suas mentes e seus corações para receberem a boa nova, precisariam continuar suas lutas, suas dificuldades, suas provas, para que num dado momento pudessem enxergar. Na questão 290 do livro Consolador, Emmanuel nos responde a seguinte questão: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E Emmanuel diz que sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Jesus nos conhece intimamente, sabe o que passa no nosso coração, sabe o que está na nossa mente, sabe o que nós temos condições de compreender ou não. E aqueles irmãos que estavam à sua volta, muitos buscando, fazendo perguntas, querendo estar próximos do Mestre, querendo tocar o Mestre, Jesus sabia que muitos ali tinham sim condições de entender a sua mensagem, mas outros tantos não. Então, as parábolas eram para tocar aqueles que ali estavam, mas elas também simbolizam uma semente, como Emmanuel nos diz aqui, ó. São como sementes divinas que Jesus plantou aquela época, Jesus semeou aquela época, mas elas desabrochariam, essas sementes dariam seus frutos mais tarde, somente quando nós estivéssemos condições de compreender a mensagem do Mestre e de vivenciá-la em nossos corações. É por isso que hoje nós precisamos estudar as parábolas, procurar entender minuciosamente o que o Mestre quis nos dizer. Em que ponto essas parábolas tocam os nossos corações? A semente foi plantada e hoje devemos colher. É o momento de florescer, de frutificar. É chegada a hora. E é importante lembrar que na pergunta que Emmanuel faz, ele fala da vibração do ensinamento de Jesus. É como se Jesus aqui estivesse vibrando junto de nós. Assim, meus irmãos, está em Lucas, capítulo 15, que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar a refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em sua muita indulgência, o mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo a que alguns circunstantes escandalizados se pusessem a murmurar, dizendo: olhem só como este homem acolhe os pecadores e até come com eles. Então, nós já temos aqui um exemplo de como nós não devemos ser, não é? Preconceituosos, julgadores. E estes irmãos, estes fariseus, os conhecedores da lei judaica, aqueles homens que eram ditos os mestres ali da religião, né? E que eram muito presos à letra e à forma, criticavam Jesus, porque Jesus não fazia diferença desta ou daquela pessoa. Jesus aceitava a todos. Jesus aceita a todos nós, como nós somos. Então, Jesus, respondendo à crítica dos fariseus, ele pronuncia 3 parábolas. E as 3 parábolas salientam a solicitude de Deus para salvar os que se perdem. Então, ele conta a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida e, especialmente, esta parábola que nós hoje estamos estudando, que é a parábola do filho pródigo. Está em Lucas, capítulo 15,
versículo 11, 32. Disse-lhes mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos esta fazenda. Passados não muitos dias, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, país estranho, e lá dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidades. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Este, porém, o mandou para seus campos a guardar os porcos. Aí desejava ele encher a sua barriga de landes, das que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Até que, tendo entrado em si, disse: Quantos jornaleiros há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome. Levantar-me-ei, irei procurar meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um de teus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele ainda vinha longe, viu seu pai, que ficou movido de compaixão, e correndo, o pai lançou-lhe os braços ao pescoço, para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos teus servos: Trazei depressa sua melhor roupa e vestilha, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo e matai-o, para comermos e nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se, e começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e foi chegando à casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhes disse: É chegado teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Mas saindo, o pai começou a rogar-lhe que entrasse. Ao que lhe deu essa resposta: Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com os meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho que gastou tudo quanto tinha com prostitutas. Logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então lhe disse o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois que este teu irmão que era morto reviveu, tinha se perdido e achou-se. Meus irmãos, esta parábola, o nosso estudo, foi especialmente baseado nessa obra de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Então, a interpretação que nós veremos hoje está baseada em Rodolfo Caligares e baseada também na obra de Vinícius, nas pegadas do mestre. Essa parábola que é tão linda, que toca o nosso coração, ela é... Jesus enfatiza, deixa claro para nós o amor de Deus e a sua misericórdia por cada um de nós. Nós encontramos também, nós podemos verificar também que a ideia de penas eternas, a ideia do inferno, ela não é real. Ela não deve persistir, continuar nas nossas mentes. Infelizmente, nós, por vir de outras religiões, por uma questão cultural, ainda não acreditamos, mas muitas vezes nos comportamos como se Deus, o nosso Pai, que é puro amor,
quisesse nos punir. Então, depois de determinados comportamentos em que nós nos equivocamos e nós percebemos, nós logo imaginamos essa punição. E aí acontece algo que muitas vezes é decorrência de uma atitude nossa, algo que nós não precisaríamos passar, mas nós acabamos dizendo, ou pensando, ou sentindo, que se trata de um castigo, de uma punição. Nós nos esquecemos que foi o Mestre Jesus que nos ensinou que Deus é Pai. É interessante observar que Jesus, todas as vezes que se referia a Deus, o chamava de Pai. Os judeus se referiam a Deus de uma forma mais pomposa, né? De uma forma mais formal, vamos dizer assim. Chamavam de Senhor ou de Eterno. Mas Jesus chega e nos apresenta o Pai. O Pai que é por amor, o Pai que é misericordioso, o Pai que está conosco em toda parte, que nos quer bem, o Pai que, ligado ao nosso pensamento, sabe o que eu quero, mas sabe mais ainda o que eu verdadeiramente necessito. Então é preciso que nós possamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus e pararmos de vê-lo como este Deus punitivo, pararmos de vê-lo como um Deus vingativo, ou muitas vezes como um Deus indiferente. Às vezes pensamos assim: Deus se esqueceu de mim, passando por alguma dificuldade, alguma prova, e vem essa sensação: cadê Deus que não faz nada? Ou então assistindo um programa de televisão, o telejornal, né? Ou na internet, passando o celular, chega aquela mensagem triste, pesada, e nós questionamos: por que Deus permite isso? Como se Deus fosse um humano. Muitas vezes nós atribuímos a Deus características de humano, aspectos de um humano. Então, Emmanuel nos diz, lá na mensagem 63 do livro Pão Nosso, uma frase de Emmanuel. Ele diz assim: importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Falando, relacionando esse entendimento a Deus. Nós precisamos verdadeiramente senti-lo como nosso Pai, que tem como uma característica, como um atributo, Deus é soberanamente justo e bom. É claro que nós ainda, devido às nossas imperfeições, não temos condições de compreender Deus exatamente como Ele é. Está lá na questão 11 do Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta: será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E Kardec, os espíritos superiores, respondem assim: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Hoje, ainda, estamos muito materializados, muito imperfeitos. Por isso, a nossa dificuldade de compreender Deus, a nossa dificuldade de sentir este amor. Deus é amor e nós estamos mergulhados no amor de Deus. Porém, nós precisamos estar atentos que hoje, apesar da nossa imperfeição, nós já temos sim condição de sentir Deus mais próximo de nós, de sentir Deus como nosso Pai, de confiar no amor que Deus sente por nós.
E eu gostaria de citar a nota de Kardec dessa questão 11 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: na infância da humanidade, o homem confunde Deus na infância da humanidade, muitas vezes com a criatura, cujas as imperfeições lhe atribui. Então, foi aquilo que eu falei, que muitas vezes nós vemos Deus como vingativo, como um ser punitivo, como um ser indiferente, um ser ciumento, um ser que se ira. São atributos humanos, são imperfeições humanas. Mas olha que interessante, Kardec diz, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. E aí nós precisamos refletir, será que nós estamos na infância da humanidade? Ou será que nós já demos passos adiante? Será que nós já estamos hoje com mais condições intelectual e até mesmo moral para que nós possamos criar uma relação mais íntima com Deus, mais verdadeira, que mais se aproxima dos seus atributos reais? E aí Kardec também nos diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Será que nós estamos na infância da humanidade? Nós nos preocupamos apenas com a busca de alimento, com meios de nos preservar das intempéries e meios de nos defender dos nossos inimigos? Será que essas são as nossas únicas preocupações? Nós podemos dizer que nós não mais estamos na infância da humanidade. E há dentro de nós, há dentro dos nossos corações, um desejo, uma vontade, uma necessidade de ir além. As questões materiais necessárias ao nosso dia a dia já não nos satisfazem mais. Infelizmente, algumas pessoas que se colocam apenas numa vida material, numa busca material, elas experimentam um vazio muito grande, porque ela não mais está na infância da humanidade, ela já se desenvolveu. É preciso que nós nos atentemos para esta nossa capacidade de ir um pouco mais à frente, de dar mais alguns passos e de entender que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Dando continuidade à parábola, nós encontramos o filho mais jovem que exige do pai sua parte dos bens e se afasta, vai para um país distante viver na opulência, viver entregue aos prazeres materiais. Aqui nós podemos nos identificar, como eu acabei de dizer, quando nós nos colocamos apenas nesta busca incessante pela matéria, como se isso fosse o principal na nossa vida. Mas nós acabamos fazendo o quê? Nos afastamos de Deus. Não se trata de um afastamento físico, pois Deus está em toda parte. E como nós dissemos inicialmente, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nós estamos mergulhados no psiquismo de Deus. Então, esse não se trata de um afastamento físico, mas se trata de um afastamento moral. Quando a gente vive somente a buscar a matéria, a gente se perde de nós mesmos. A gente se perde da essência. A gente se perde desse amor. E o que acontece com a gente? Nós nos entregamos a todo tipo de desatino. Nós perdemos o nosso juízo. Nós não conseguimos mais discernir o que é bom, o que é ruim, se eu devo ir por esse lado ou pelo outro. A gente fica meio que perdido, meio confuso.
Nós perdemos a nossa docilidade e nos entregamos à violência. Nós deixamos de nos conectar com a nossa consciência. Ali, como os Espíritos nos disseram, na nossa consciência está gravada a lei de Deus. Mas nós acabamos nos distanciando, nós nos desconectamos dessa consciência, tornando a nossa vida muito mais perturbada, conturbada. Assim, meus irmãos, à medida que nós nos entregamos apenas à materialidade, nós somos dominados pelos nossos desejos mais ínfimos e acabamos sendo dominados também pelos nossos vícios. Acabamos por sentir uma inveja e simplesmente reagir a esta inveja. Quando nós estamos conscientes de quem nós somos, quando nós estamos conscientes de que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, nos quer bem e nos convida a seguir as suas leis, quando a inveja se apresenta, eu olho para ela e digo, ok, estou sentindo inveja, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais me comportar com inveja. Então eu vou controlar a minha inveja. Existe uma diferença. Não é mais a inveja que me domina, mas sim eu que domino a inveja. E aí eu vou me disciplinando, me disciplinando, me disciplinando, até que eu consiga transformar este sentimento. E isso se dá com todos os outros vícios que ainda fazem parte de nós. Por isso é tão importante nós tomarmos consciência de quem nós somos e daquilo que é realmente importante para as nossas vidas. Vendo-se na miséria, o filho pródigo coloca-se então sob a dependência de um dos moradores daquela terra, daquele país distante. E esse o manda guardar os porcos. Ele sente-se com muita fome e quer alimentar-se da mesma comida que é dada aos animais, mas não lhe é permitido comer este alimento. É neste momento de muita dor, de muita miséria, de muita fome, que o filho pródigo se lembra da casa paterna e quer retornar ao pai, certo de que ele será perdoado. Nessa passagem, nós encontramos a missão providencial da dor. Aqui na Terra, muitas vezes, quando tudo está bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, o que a gente faz? A gente acaba se entregando à matéria, indo para as festas, se entregando aos vícios, nem se lembra de fazer uma prece, não se lembra de fazer uma leitura edificante, não se lembra de ir a uma palestra. Às vezes, apenas quer viver da matéria. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou aproveitar a vida, no sentido material de aproveitar a vida. E então a dor se apresenta. A dor, missão providencial de aprendizado. Muitas vezes nós não precisamos passar por certas dores. É muito importante que a gente tenha em mente que a gente também pode aprender pelo amor. A gente fala muito isso na casa espírita, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então é possível que a gente aprenda pelo amor. A gente precisa estar atento. A gente precisa querer, ter boa vontade e aprender pelo amor. Mas em algumas condições, a dor é necessária, porque a gente ainda não despertou. E ela tem essa missão de nos despertar. É como se a gente acordasse. É como se o orgulho fosse tão grande que não nos permitisse ver. E a dor vem e fala, meu filho, é hora de se dirigir a Deus. Está doendo, né? Não tem nenhum humano que possa resolver o seu problema. Eu sei que está doendo. Dirija-se ao Pai. Seja humilde. Fale com Deus. Entregue a Deus a sua vida. Entregue a Deus a sua vontade. Isso é sinal de humildade.
Não que Deus queira que a gente se humilhe para Ele. Não. Mas é importante que nós trabalhemos a humildade dentro de nós, para que a gente possa vencer esse orgulho que é grandioso, que nos domina e que nos faz infelizes. É o exercício da humildade, essa disciplina da humildade, que nos levará a sermos verdadeiramente humildes. Então, nós precisamos encarar a dor, aprendizado, quando ela se apresentar em nossas vidas. Foi-se então a caminho da casa paterna e quando ainda vinha longe, viu-se o pai. Não se contém. O pai não se contém. Não espera que o filho se aproxime, que lhe fale e se humilhe. Corre-lhe ao encontro, abraça-o, beija-o enternecidamente. Veja que o pai, Deus, está de braços abertos, correndo na nossa direção. Deus nos ama, nos quer bem, nos quer felizes. Está disposto a nos ouvir, a nos proteger, a nos inspirar, a nos encher de coragem. Mas nós precisamos querer, nós precisamos olhar para Ele, voltarmos para Ele, sair dessa busca incessante pelos prazeres materiais e voltarmos à busca pelos prazeres espirituais, que é a conquista de nós mesmos, que é a conquista das virtudes, que é o autodomínio, o autoconhecimento. O filho pródigo exclama: pequei contra o céu diante de ti e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não dá tempo de acrescentar as palavras que pensava dizer, porque quando o filho fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, pequei diante do céu e diante de ti, ele gostaria de completar a frase. Ele iria dizer assim: trata-me como um de seus jornaleiros, como um de seus servos. Mas o pai não permite que ele diga essa frase. Como eu disse antes, o amor paterno, o amor de Deus, não espera que nós nos humilhemos, que nós digamos as nossas falhas, quais são, digamos quais são os nossos defeitos. Volto a dizer, nós até devemos fazer isso para exercitar a nossa humildade, mas Deus nos conhece, Deus sabe como nós somos. Tal é o arrebatamento de seu amor paterno que antes mesmo que o filho se fizesse uma só confissão de seu passado, de prevaricações, vergonhas e dores, já ele o havia acolhido com a sua clemência. E exclama aos seus servos, ele abraça o filho, beija o filho e imediatamente chama os servos para que tire dele aquelas roupas sujas e velhas e coloque o seu traje antigo. Pois assim apraz-se ver restituído o filho, para que ele pudesse ir ali com as roupas de filho, com as roupas do patrão, vamos dizer assim. Enfia-lhe o anel no dedo. O anel era símbolo de autoridade senhorial, pois fica reintegrado em seu lugar de filho e herdeiro dos bens paternos. Calçai-o para que seus pés não se firam pelo chão. Matai o vitelo gordo e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, que morrera, aqui o tenho de novo em meu regaço. E é exatamente assim que Deus procede conosco. Deus nos vê como seus filhos amados, como seus herdeiros. Nós trazemos em nós o gene da divindade e cabe a cada um de nós desenvolvê-los. Será que nós nos vemos de verdade como filhos de Deus? Será que nós já conseguimos aceitar que nós somos herdeiros de Deus? Que Jesus nos disse: vós sois deuses. Quando nós ouvimos essa frase, será que nós conseguimos aceitá-la de verdade? Será que nós confiamos em Jesus? Vós sois deuses. Ou será que a gente questiona Jesus?
Então, nós precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, e desenvolver as nossas potencialidades divinas que habitam a nossa essência. Primeiro nós precisamos aceitar, depois buscar esse desenvolvimento. Como o pai da parábola, que manda que tragam as vestes dignas dos calçados e o anel, símbolo de autoridade senhorial, o Deus, nosso Pai, nos recebe e nos convida a assumirmos a nossa posição de filhos. Assim, gostaria de citar, de lembrar, que quando nós erramos, e eu já disse isso antes, Deus sabe, Deus nos conhece, nós precisamos pedir perdão a quem nós magoamos, a quem nós ferimos, corrigir o nosso erro, expiar a nossa falta e continuar. É preciso seguir. Não adianta se encher de culpa, criar um processo que vai atrasar todo o nosso desenvolvimento, como se nós próprios quiséssemos nos punir. Deus não quer nos punir. Deus não é punitivo. Por que que eu vou me punir? Isso não é algo frutífero, não é algo útil, não é algo positivo. Por isso, quando nós erramos, é preciso sim reparar o erro, corrigir, mas é preciso seguir. Nada de autopunição, nada de culpa, sabe? Nada que vá atrapalhar o nosso processo evolutivo. Nós precisamos continuar a nossa caminhada, trabalhando, servindo, estudando, conscientes de quem somos. Somos filhos de Deus, que é por amor. Somos herdeiros do Pai. Vós sois deuses. Não nos esqueçamos do que Jesus nos disse. E aqui vamos analisar um pouquinho o comportamento do filho mais velho, que se recusa a entrar na casa por lá se festejar o retorno do irmão. A alegria experimentada pelo pai de ver o filho de volta, o filho que tinha se perdido e retornou. O irmão mais velho não compartilhou da mesma alegria. Elis, dedicada e retrata com muita fidelidade a pobreza de seus sentimentos e a secura de sua alma. É muito interessante a observação feita por Rodolfo e Vinícius acerca do filho mais velho. Rodolfo Caligares faz uma referência aos irmãos que representam na nossa sociedade esse filho mais velho, religiosos, dogmáticos e intransigentes, que desejam a todo transe o céu exclusivamente para eles e se indignam à simples ideia de serem acolhidos por Deus também, os profetentes de outras crenças, os quais têm na conta de hereges imundos e desprezíveis. Infelizmente, ainda hoje, pessoas acreditam que somente aqueles que seguem uma determinada religião, que seguem uma determinada doutrina, que seguem um determinado ritual, é que terão direito ao céu. É que poderão se aproximar de Deus. É que são os certos, são os puros, e que todos os outros que pensam diferente e que agem diferente vão para o inferno. Olha bem, esses irmãos ainda hoje estão presentes na sociedade. Ainda hoje estão, muitas vezes, à frente de igrejas, de cultos, enfim. E nós precisamos analisar se em algum momento passa pela nossa mente esse tipo de pensamento. Ah, porque eu sou espírita, porque eu vou à palestra, então eu estou certo, eu vou para o céu. Aquele outro que não faz isso, que não está lá, que não... esse não vai para o céu. Será que isso passa pela nossa mente? Então a gente precisa analisar. Isso é símbolo puro de egoísmo e falta de caridade. Completamente diferente do que Jesus nos ensinou. Todos nós
somos filhos de Deus. Independente da nossa crença, independente da nossa raça, independente se temos dinheiro ou não, se somos homem ou mulher, independente de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, amados por Deus. E todos nós, sem exceção, estamos fadados à perfeição. Todos nós, sem exceção, caminharemos para junto do Pai. Vinícius, nesse livro Nas Pegadas do Mestre, vou mostrar para vocês novamente, traz alguns exemplos interessantes também desse comportamento egoísta, como o do filho mais velho. Primeiro ele nos diz assim: o mal do egoísta é muito mais profundo, está muito mais radicado do que o do pródigo. E aí nós buscamos na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? É aquele que está na base, aquele que está na raiz, aquele que está mais entranhado. E os Espíritos nos dizem, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Por isso é tão importante que nós possamos refletir se há egoísmo nos nossos corações. É uma reflexão íntima, é uma reflexão pessoal. Nós precisamos descobrir se há egoísmo em nós. Continua Vinícius. O pródigo tem qualidades ao lado de defeitos. Aquele que foi para o mundo, aquele que pegou a herança e foi viver os seus prazeres materiais. Olha só, ele tem qualidades ao lado de defeitos. O filho mais velho, esse filho egoísta, não tem vícios. Ele colocou assim para a gente, o Vinícius. Mas igualmente não tem virtudes. Então ele estava ali, junto do pai, né? Cumprindo os mandamentos, junto do pai, mas ele não estava feliz. Ele não estava ali de verdade. A sua mente, o seu coração queriam outras coisas. O egoísta não esbanja os dons. Olha só que interessante. Esconde-os. Como o avarento esconde as moedas. O egoísta, ele não mata, porém é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. O egoísta não rouba, mas também não dá. Não jura falso, mas não se abalança o mais ligeiro incômodo na defesa do inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos. Ressalta ainda, desse episódio, uma verdade proclamada pelo Espiritismo e que há muitos têm passado despercebida. A de que não basta que nos abstenhamos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso, que tenhamos desenvolvidos em nós o amor. E aí a questão 642 do Livro dos Espíritos nos diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, que é o caso desse filho mais velho. Ele não praticava o mal. Mas será que isso é suficiente para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura? E os Espíritos dizem-nos. E os Espíritos nos disseram: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É preciso que nós façamos o bem. E Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, ela diz assim: a prática do bem não é tão comum em nós ainda. Então, por isso, toda vontadezinha, por menor que seja, de fazer o bem, nós devemos aproveitar. E isso vai se tornando um exercício na nossa vida. Faço bem na minha casa, faço bem na pessoa que eu não conheço na rua, faço bem no meu trabalho, faço bem pela internet. Faz o bem. Isso vai se tornando um hábito. Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente tão bem que a gente quer fazer de novo. Então, a gente precisa fazer com que isso cresça em nós.
O filho mais velho questiona ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me destes um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Meus irmãos, precisamos analisar, como eu já disse algumas vezes, refletir. Será que alguma vez nós dissemos assim, nós pensamos assim? Ah, eu faço tudo certinho, eu sou tão boazinha, eu cumpro com os meus deveres, eu vou à casa espírita, eu faço o evangelho no lar, eu faço tudo certinho, mas nada dá certo na minha vida. Aí eu olho para o lado, olho lá para o meu vizinho, olha lá, é festa todo dia, é barulhada, é bebedeira, é não sei mais o que. Parece que a vida dele é perfeita, está sempre sorrindo, está sempre... Será que nós já fizemos isso alguma vez? Nos comparando com o outro para dizer que nós estamos fazendo tudo certo, que o outro faz tudo errado, mas que Deus só beneficia o outro. Esse é o comportamento do filho mais velho. O filho egoísta, o filho sem caridade no coração, que está debaixo da asa do pai, vamos dizer assim, mas não queria estar. Queria festa. Queria, na verdade, ele queria que ele fosse presenteado por fazer tudo certinho. Ele queria ser agraciado, ele queria ser homenageado por estar fazendo tudo certinho. Ele fica esperando algo em troca. Então, que nós possamos analisar os dois comportamentos. O comportamento do filho pródigo, o comportamento do filho mais velho, e possamos refletir se nós, em algum momento, nos identificamos. Talvez com os dois, talvez com um ou outro, mas identificando que possamos nos corrigir, que possamos nos melhorar. É para isso que estamos aqui. Nós estamos no planeta Terra buscando o nosso aperfeiçoamento. O Mestre Jesus aqui veio para nos convidar a nos transformar, para nos convidar a formar o reino de Deus em nossos corações. E logo depois, esse reino se formará do lado de fora, mas inicialmente é dentro de nós. E para que a gente possa ir finalizando, eu gostaria de ler uma mensagem, é a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e a mensagem que se chama assim, Filhos e Servos. Ela traz como se fosse uma reflexão, um questionamento, se nós queremos ser filhos ou se nós queremos ser servos. Nós dissemos hoje que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e que nós devemos assumir a nossa posição de filhos, de herdeiros, amados. Será que nós estamos assumindo essa posição? Ou será que nós estamos sendo servos? Emmanuel diz o seguinte, ela é baseada no seguinte versículo. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus que nos disse isso está em João capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos?
Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. É o interesse pessoal colocado à frente, é o egoísmo falando mais alto. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Nós nos colocamos à disposição do Pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque, como os servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Olha que interessante. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, apesar de todas as situações difíceis que possam vir a acontecer, permanecerão em paz, porque sabem que são amados, porque sabem que estão sendo protegidos, porque sabem que Deus, que é puro amor, é soberanamente justo e bom e quer o nosso bem. Assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo desta noite, desejando a todos os corações que nós, possamos de verdade nos reconhecer como filhos de Deus. E quando a gente reconhece, como Emmanuel nos disse, nós sentimos paz, o medo, a dúvida, a angústia, a aflição fica de lado, passa, porque nós nos sentimos de verdade na casa do Pai. Aquele abraço que o Pai deu ao filho pródigo, nós sentimos aquele abraço verdadeiro. Nós sentimos aquela recepção calorosa. Nós sentimos aquela festa, aquela alegria. E por isso acalmamos o nosso coração. Que todos nós possamos nos direcionar para Deus, de verdade, e possamos confiar nele e ficar um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos. Eu desejo muita paz a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare, que todos tenham uma boa noite. E agora nós vamos fazer a nossa prece final. Senhor meu Deus, Jesus querido irmão, Espíritos amigos, é com muita alegria que aqui estamos, agradecidos por mais um momento na sua presença, por mais um momento de reflexões necessárias ao nosso desenvolvimento. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Agradecemos pela doutrina espírita que nos esclarece e consola os nossos corações. Rogamos, Pai, que cada um de nós possa seguir confiante, possa seguir com o coração cheio de boa vontade, com o coração vigilante, e assim, na sua presença, possamos nos amar cada vez mais, desenvolver em nós esse amor que Jesus nos ensinou, e possamos viver a verdadeira fraternidade, possamos viver na verdadeira família universal, possamos viver na tua casa, Pai amado. Nos guie, nos guarde e nos proteja. Com a tua permissão, Senhor,
damos por encerrado o nosso estudo, o nosso encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, meus irmãos.